Você está fadado a perder as maiores oportunidades da sua vida. E muito pior do que isso, é muito possível que ao seu lado, na sua frente, estão passando as maiores possibilidades de você realmente virar a chave e viver uma vida melhor, mas você simplesmente não consegue enxergar tudo isso. Então eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque eu acredito que eu vou conseguir resumir, muito bem resumido, esse meu ponto de vista e o que você pode fazer, na verdade, para conseguir evitar de perder tantas oportunidades na sua vida. Então vamos lá. Ao meu ver, uma pessoa que realmente consegue colecionar grandes feitos na sua vida, logo, uma pessoa que consegue de fato aproveitar essas oportunidades, ela consegue reunir em si dois grandes pilares. O primeiro pilar seria de você se construir uma pessoa forte o suficiente, com skills, com ferramentas, habilidades pessoais suficientes para conseguir de fato perdurar a oportunidade. Porque não adianta você criar uma oportunidade, você se jogar em uma oportunidade, sendo que você não tem a habilidade de perdurar ela até um ponto que de fato ela mude a sua vida. Então esse seria o primeiro pilar, é você se construir o suficiente para conseguir de fato abraçar essa oportunidade de uma forma digna. Mas não é nem isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu decidi ligar a câmera aqui e falar um pouco com vocês aqui, com o YouTube, pelo segundo pilar. O segundo pilar, ao meu ver, seria a capacidade da pessoa de criar oportunidades. Porque eu vejo muito esse discurso, Muitas pessoas chegam lá no meu Instagram e falam: Thiago, cara, como é que eu faço para ter uma grande oportunidade de vida? O que eu tenho que fazer para minha vida mudar? Sendo que as grandes viradas de chave, pelo menos na minha vida, aí aqui, claro, eu vou trazer uma perspectiva um pouco mais pessoal, pode não fazer muito sentido no seu contexto, mas o meu fez. As maiores oportunidades que eu consegui na minha vida fui eu mesmo que criei. Ah, sim, mas esse discurso é balela. Não, eu literalmente criei. Então, os maiores empregos que eu consegui me encaixar, que eu consegui ser contratado, eu fui até a empresa, eu fui até a pessoa e me coloquei à prova para conseguir assumir aquele cargo. Eu não segui, por exemplo, aquele passo a passo de LinkedIn ou esperei eu ser chamado por conta do meu currículo. Não, muito pelo contrário. As melhores pessoas que eu trouxe para minha vida, eu não fiquei parado esperando elas aparecerem. Eu fui me construindo cada vez mais para eu conseguir ser um imã de boas pessoas. E, por exemplo, o amor da minha vida, que é a Giovana, eu também digo que eu não fiquei parado para encontrar ela, sabe? Eu criei essa oportunidade para mim no momento em que ela se tornou quase impossível de não ser realizada na minha vida, tendo em vista, a pessoa que eu fui me construindo até eu ser o suficiente para Giovana. Mas quando eu falo sobre oportunidade, eu quero me ater de forma principal aqui, de forma prioritária, para as oportunidades de vida em relação a dinheiro, em relação à realização profissional, em relação à realização empresarial, que seja o seu nicho. Porque nesse quesito, pare de ficar procurando alguém para te oferecer um emprego, alguém para te chamar por conta do seu currículo. Porque, primeiramente, a gente vive uma sociedade totalmente quebrada, existem muito menos vagas do que a quantidade de pessoas que estão sujeitas a ocuparem essas vagas. E quando isso acontece, existe um pequeniníssimo fator que muda tudo, que se chama competição. Quem está apto, quem sabe de fato se entregar para uma competição e ser um bom jogador ali no meio dos outros, nessa geração é o cara que de fato vai ter sucesso. E eu vou te falar uma coisa, beleza, Thiago, beleza, entendi que o mundo é uma competição, entendi que hoje não tem muito espaço para o segundo lugar simplesmente porque tem poucas vagas e muitas pessoas, certo? Entendi isso. Mas aí vem uma questão, e se eu te falar que o seu concorrente, ele nem esperou a competição começar para poder se jogar e de fato competir? Não. Antes de tudo isso, antes da própria competição, ele foi até os donos da competição e se pôs a jogo ali de falar: eu sou o primeiro, cheguei aqui primeiro e vou fazer isso acontecer. Então, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Porque inclusive foi exatamente isso que eu fiz. As grandes investidas da minha vida que deram certo. Mas calma lá. Para eu chegar até esse ponto, obviamente eu não fui uma pessoa totalmente crua e que fiquei me jogando em cima de oportunidades, porque a chance disso dar merda seria gigante. Eu possivelmente queimaria o meu nome no mercado que eu atuo, que é no mercado financeiro, antes mesmo de eu conseguir ter algum sucesso. Porque eu não estou querendo dizer aqui que você deve ficar colocando a cara, ser corajoso, ser fodão, sendo que você não sustenta a bronca, entendeu? E a minha sorte foi que desde muito cedo, desde muito novo, eu tive uma criação que me preparou realmente para a competição do mundo. Deixando muito claro, meu pai aqui ele deixou muito claro
que o mundo era uma competição absurda e que eu teria que reunir o máximo possível de ferramentas e qualidades pessoais para eu conseguir me destacar. Levei isso muito a sério, então desde muito novo eu me especializei dentro daquilo que eu já queria seguir, que era o mercado da comunicação, o mercado comercial. Eu só não sabia, por exemplo, exatamente qual seria o nicho, mas eu tinha certeza que seria a vertente comercial que eu seguiria. E eu tive essa certeza com meus 15 anos de idade, mais ou menos. Então, a partir daquele momento, eu comecei a investir de forma pesada em habilidades como oratória, persuasão, qualquer tipo de inteligência comercial que fosse necessária para eu, dentro de uma negociação, eu conseguir me sobrepor. Porque eu sabia que se eu conseguisse reunir todas essas habilidades em mim, eu conseguiria ser um profissional coringa. Independente do mercado que eu me encaixasse, eu conseguiria ter sucesso. Porque tudo na vida se trata de uma venda. Você ou vende a sua hora, ou você vende um produto. Por exemplo, tem pessoas que vendem carro, os médicos eles vendem o serviço deles, entende? Tudo se trata de vendas. E desde muito novo eu entendi que eu teria então que ser um especialista em vendas. Primeiro, eu aprendi a me vender, porque eu acho que essa é uma das principais vendas que você deve saber fazer. É você se vender, é você conseguir mostrar todas as qualidades que você tem naqueles momentos em que ou você se mostra, ou você vai perder sua oportunidade. Você possivelmente já passou por esse momento. E quando esse momento chega, se você não sabe se apresentar, se você não sabe se colocar à prova ali naquela situação, no caso, alguém vai passar na sua frente, porque vai ter alguém que vai saber fazer isso. Então, depois que eu aprendi a me vender, na verdade, quando eu comecei a querer aprender a me vender, eu falei, eu tô atrasado. Porque se eu abrir a boca para falar de mim, minha apresentação não dura mais de 1 minuto, porque eu não fiz quase porra nenhuma. Eu tenho 15, 16 anos de idade e foi ali que eu falei, tá, beleza, então vamos se especializar um pouco mais dentro de um mercado mais específico, porque dali para frente eu consigo ser um pouco mais específico dentro da minha apresentação e, obviamente, chamar mais atenção deste mercado em questão. O mercado que eu escolhi foi o mercado financeiro, então comecei me especializando, né, tirando algumas certificações do mercado, fiz alguns cursos em faculdades como Pensilvânia, Yale, Stanford, online, né, no caso, porque era época de pandemia. Fui, enfim, cada vez mais me tornando um profissional melhor e ainda mais me especializando a me vender. E esse é o ponto em questão. Até que chegou um momento em que eu sentia que eu estava preparado. Não necessariamente eu estava, isso eu assumo, tá? Inclusive, se eu pudesse voltar atrás e eu fosse a pessoa que me contratou, eu não sei se eu daria aquela chance. Porque eu não estava tão preparado como eu me vendi, mas de fato eu estava me vendendo muito bem. E foi naquele momento então que eu tive a primeira oportunidade de entrar no mercado financeiro. Mas essa oportunidade, ela foi uma oportunidade dada. Uma pessoa chegou até mim e falou, Thiago, cara, tu tá perdendo o seu tempo tentando insistir nesse mercado, no caso o mercado jurídico, né? Eu estava fazendo direito nessa época, fazia direito lá em Brasília, e um grande conselheiro da minha vida falou isso para mim, cara, você está perdendo tempo aqui, eu acho que você poderia utilizar a sua habilidade comercial em um outro setor, em um outro nicho. No caso, ele estava falando sobre o mercado financeiro. Daí ele me apresentou o irmão dele, que trabalhava, né, no mercado financeiro, e dali que basicamente começou a minha jornada no mercado. Mas essa foi a única oportunidade que de fato alguém me entregou. E ali eu ganhava cerca de 3.500, 5.000 reais mais ou menos. Porra, eu sei que já é muito distante de toda a média social brasileira, ainda mais no país, infelizmente, merda que a gente vive ultimamente, mas dentro daquilo que eu almejava era muito pequeno. E foi justamente nos próximos passos que eu entendi essa questão, e agora voltando para toda essa questão do assunto, né, que eu tô querendo trazer para vocês, de você criar as suas oportunidades, porque depois de 1, 2 anos ali trabalhando, né, com esse pessoal que me contratou, eu fui começando a entender que tinha um teto na minha cabeça. E que esse teto, ele não iria me dar a possibilidade de eu chegar aonde eu queria. Onde que eu queria chegar? Porra, resumo aqui para vocês. Eu queria olhar para minha conta bancária e todo mês ver um salário de 50.000 reais caindo na conta. Ah, mas isso é um absurdo. Eu sei que é um absurdo, mas eu queria fazer esse absurdo dar certo. Eu queria fazer esse absurdo acontecer. O que eu fiz? Comecei a pesquisar quais cargos do mercado financeiro que ganham 50.000 reais. E eu percebi que a maioria deles eram ocupados por pessoas de cabelo branco, pessoas mais velhas, pessoas mais experientes. O que eu fiz? Comecei a me especializar ainda mais. Me especializar a um ponto do meu currículo ser, de certa forma, parecido com dessas pessoas de cabelo branco. A única coisa que faltaria ali seria o tempo.
E eu sei o quanto o tempo é importante no mercado, porque no final das contas o que lapida um profissional é o tempo. São as variáveis que ele acaba assumindo ali durante a sua vida. O que eu fiz? Ao invés de, obviamente, esperar 30 anos então para começar a chegar próximo desse sonho que eu tinha, eu comecei a investir ainda mais pesado em saber me vender e saber criar oportunidades da onde não existia. Mas então, em resumo, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar empresas que eram do mercado financeiro e que estavam em momento de expansão. Porque, obviamente, qualquer empresa em expansão, ela precisa de boas pessoas em termos ali de especialistas para expansão, especialistas comerciais, especialistas para, dentro daquele processo ali, conseguirem trazer aspectos para a empresa para ela se tornar competitiva. Então, fazia várias pesquisas, via quais eram empresas que realmente estavam crescendo nesse nicho, e eu acabei me apaixonando, na verdade, pelo ramo de franquias. Franquias no geral, então, franquias de odontologia, de depilação a laser, de estética, de restaurantes, porque esse nicho, ele precisa muito de boas pessoas, ele precisa muito de bons administradores. E foi aí, pesquisando cada vez mais, que eu fui descobrindo agora o nome dos donos dessas franquias, e eu invadia lá no LinkedIn, mandava uma mensagem prometendo que eu ia revolucionar a empresa do cara, resolver todos os problemas dele. Conseguia? Às vezes nem tanto, mas eu só jogava lá e que seja o que Deus quiser, entende? Só que aí Deus realmente queria, porque começou a dar muito certo. Eu comecei a ser convidado, né, por esses donos de franquia para estudar o negócio deles, entender o que eu poderia fazer para melhorar aquela situação, melhorar o que estava acontecendo com a empresa. Não era algo tão complexo para conseguir resolver, porque eu venho do âmbito da contabilidade, né, sou formado em contabilidade, formei até o 8º, 9º semestre de Direito, e então assim, tinha uma base bacana, e não só isso, desde os meus 15 anos de idade eu sempre estudei muito a parte de empreendedorismo. Cara, eu estava pronto para isso, eu estava 100% preparado para assumir uma empresa com R$200 mil de prejuízo e fazer tudo acontecer e acabar com aquele prejuízo. Não estava. Mas eu ia estar. Em algum momento eu ia estar. Assim que eu descobrisse qual era o problema, eu ia dar um jeito de conseguir resolver ele. Enfim, eu estou me aprofundando muito nesse storytelling aqui com vocês para explicar que tem que meter a cara, entende? Simplesmente, mete a cara, se especialize, mostre para o mercado, mostre para o mundo que você pode ser bom em algo, só que nas suas palavras venda que você é bom naquilo. E daí para frente tu se vira. E toma cuidado, né? Obviamente, porque, por exemplo, essas empresas que eu me meti eram empresas de empresários que dedicaram a vida inteira para conseguir abrir aquelas empresas e que elas estavam mal. Então, se eu fosse um cara mesquinho e ficasse vendendo algo que realmente não poderia ser, isso seria totalmente errado e fugiria do meu escopo. Mas enfim, resumindo tudo que eu falei aqui, as maiores oportunidades da nossa vida, elas não vão ser entregues. Não vai vir alguém para te dar uma oportunidade. Ah, mas você é um filhinho de papai, seu pai tem uma empresa e tu já é o sucessor dele. Aí tudo bem, mas tu é a exceção. A exceção é a regra do idiota. Então esse vídeo é principalmente para vocês aí que ficam pedindo oportunidade para os outros. Não peça. Não peça a oportunidade. Seja aquilo que a pessoa precisa. Estuda tudo aquilo que ela precisa e se mostre como o profissional que vai resolver todos os BOs desse cara, que vai resolver todos os problemas dele. No caminho você aprende ou, infelizmente, você vai fracassar. Mas a vida que segue, você tenta de novo, ou, na verdade, desiste de tudo isso que eu falei, vai procurar um emprego no LinkedIn e começa então a ganhar 1/3 do que você gostaria de ganhar. Perdão, pessoal, acabei ficando puto, lembrando que existe ser humano medíocre que acaba desistindo na primeira oportunidade. Mas vocês que chegaram até esse momento do vídeo, peço então que vocês curtam esse conteúdo, que vocês compartilhem com outras pessoas. E no mais, é isso.